Olá pessoal, sejam bem-vindos ao novo episódio do nosso podcast. Entretanto, o tema de hoje finalmente é política. Ao fim de alguns episódios sem falarmos de política, o Pedro está aqui a saltar de felicidade, já está a abrir o champanhe só de saber que o tema hoje é de política. Mas Como é que é, pessoal? mas o Pedro não precisa se preocupar que este episódio não vai ser muito político, mas mais opinativo também, porque não temos tido assim tanto tempo, infelizmente. O tema de hoje que vamos falar é acerca da corrupção. Podemos falar acerca da corrupção no mundo e no país. Eu vou dar mais um enfoque nacional à problemática. Dizer em primeiro lugar que se formos pesquisar o significado de corrupção, uma das primeiras coisas que aparece no significado de corrupção no dicionário que é descrita como um ato ou um efeito de corromper ou de se corromper. Dizer que a corrupção tanto pode acontecer a níveis locais como a níveis nacionais, pode ter a ver com os pequenos negócios ou com os grandes negócios, e corrupção em si, no meu entender, na minha opinião, e acho que na opinião de quase toda a gente, só traz desvantagens a longo prazo para toda a gente que está à volta. Parece que aquelas plantas que absorvem a água toda da terra que está em volta e depois deixam o terreno todo árido. Ai, que comparação. Não, é verdade, deixam um deserto à volta. Porque é assim que acontece. Muitas vezes a corrupção é uma coisa individualista de uma pessoa que tende a ter uma ambição Sim, é e para benefício próprio. para benefício próprio e quer mais vantagens, normalmente financeiras, para si. O problema é que faz à custa muitas vezes das outras pessoas e de dinheiros públicos, dinheiros de todos nós, dos contribuintes também. Portanto, é uma prática, como é óbvio, bastante censurável e bastante denunciável, que infelizmente acontece em Portugal, acontece em quase todos os países do mundo. Não acredito que não haja um único país que não aconteça práticas de corrupção. Em Portugal é muito gritante com investigações que temos na justiça envolvendo políticos, dirigentes futebolísticos ou magistrados também. Mas não Uh, estamos assim tão mal. é o quê? Não estamos assim tão mal. Pá, do que se sabe até agora, mas é complicado. Já tivemos casos até agora que estão em julgamento, se vierem a ser comprovados a verdade, porque até a prova em contrário as pessoas são culpadas, não são inocentes. Se São culpadas. são culpadas em inverter, são inocentes, e se vierem a ser dadas comprovadas e as pessoas condenadas, é gravíssimo, porque envolvem altas figuras do país, como banqueiros ou ex-primeiros-ministros também. Sim, Portanto, mas eu estava a falar, tipo, não estamos assim tão mal a nível mundial. Não, comparado com muitos países pelo que andei a ver, Portugal não está assim tão mal a nível de corrupção. uh, sim, mas já tendo corrupção no país, acho que já é bastante grave, apesar de ser com pouco comparado, mas também temos de ver a dimensão do nosso país, a dimensão de Portugal e a dimensão de países maiores como uma Rússia, Estados Unidos, ou Brasil, ou Índia, por exemplo, que tem uma dimensão muito bastante maior, e a corrupção é mais visível e também mais gritante. Dito isto, para não estar aqui 17 minutos a falar, o que é que tu tens a dizer acerca deste tema, Pedro? Eu sei que tu não és a pessoa que sente-se mais à vontade de falar destas Estou super à problemáticas. vontade, pessoal. Isto vai ser o episódio em que eu vou falar mais. Vocês não estão bem a ver. Pronto, o que é que tens a dizer, Pedro? A bola é tua, chuta a bola. O que eu tenho a dizer sobre a corrupção? Como é óbvio, Corruption. é uma coisa má. Tipo, alguém que vai tirar vantagem para si próprio e prejudicando outros, independentemente da circunstância, acaba por ser sempre algo mau, algo egoísta, não é? Sim. Tipo, não, em relação tipo, a isso não há muito a dizer. Agora, o problema é como é que se combate isso. Pois, isso é a grande questão. Muitas das vezes tem sido levantado como é que podemos combater os problemas da corrupção. E, Porque a corrupção vai existir sempre, tipo, independentemente de tudo. Há sempre alguém a tirar proveito para si sim, próprio de claro, alguma situação. mas lá está, tem de haver maior esforço a nível nacional de implementar medidas ou práticas para ver se diminuem os casos de corrupção ou a corrupção em grande escala.
facilitando mecanismos de denúncias ou criando leis que permitem que essas situações não ocorram, por exemplo. Isso não é ninguém de grande com que essas regras ou leis ou o que seja sejam cumpridas. É diferente, por exemplo, acho que a União Europeia tem um pacote de medidas e iniciativas de combate à corrupção que a boa parte dos Estados-membros já adotou. Sim, a maioria dos Estados-membros já adotou. E Portugal ainda peca por cumprir essas recomendações, que são quase obrigações, pronto. Estas recomendações de combate à corrupção. E são um conjunto de medidas bastante alargadas, de várias áreas, que visam que, até muitas vezes são medidas simples, mas que visem, neste caso, fazer face à corrupção. E eu acredito que se adotássemos mais medidas de combate à corrupção, que a nível geral o índice de corrupção do país iria diminuir. E que medidas são essas? São medidas que constam num grande documento que eu não pus os olhos muito em cima. Ok, tu estás melhor que eu. Que eu não sei da existência desse documento da União Europeia que propôs aos diferentes Estados-membros que tem como esse apoio ajudar esses países. Sei que Portugal peca por cumprir boa parte dessas medidas, mas e lá está aí. E depois o facto de nós não cumprirmos estas medidas também causa desconfiança lá fora a dizer que Portugal é um país corrupto dos grandes negócios. Percebes? Sim, é tipo, tudo bem que Portugal não é um país assim tão grande, é verdade. Mas pelo que eu andei a ver num estudo que foi elaborado, isto é feito todos os anos, é feito pela Transparência Internacional, tem a ver com o índice de percepção de corrupção. Portugal não está assim tão mal, tipo Portugal comparado com os outros países, está com uma média de... O ano passado teve 64 pontos, para quem não sabe, aquilo vai de 0 a 100 e quanto mais alto for a pontuação, menos corrupção há no país. Sim, porque o ano passado teve 62 pontos. Não está assim tão mal, não está assim tão longe dos 100. Ficou em 30º lugar em 180 países, basicamente. Isso em si também já é um... Isso em si, pronto. Eu acho que uma das razões por Portugal não adotar as cenas da União Europeia nesse aspecto também tem a ver com isso. Não, eu acho que Portugal não se considera assim tão mal. Então, lá está, não custa nada, porque é que nós não adotamos? São diretivas da União Europeia que visam ajudar os vários países da zona euro a combater a corrupção. Se nós até que não vimos que estejamos assim tão mal a níveis de corrupção, é que eu acho que estamos, porque estar em 30º lugar em 180 países, o nosso objetivo é estar abaixo, tivéssemos a 100, já tivéssemos no patamar do 100, já era bom. Mas isso é impossível. Não é impossível. Mano, de 0 a 100, na pontuação acho que é possível ter 100% de não corrupção, basicamente. Não é impossível. É impossível ter 0% de corrupção, mas estamos em 30º lugar. Eu acho que podíamos estar mais abaixo. Estás a perceber? Não, mais acima, que isto a escala é ao contrário. A escala é ao contrário? Yeah. Basicamente, quanto mais pontuação tu tiveres, melhor lugar estás. Quanto mais pontuação... Basicamente, está na posição 30, é um dos países com menos corrupção. Então, quanto menos corrupção... Ok, já percebi. Quanto mais pontuação, menos corrupção há. Quanto mais acima a posição tiver dos 180 países, melhor. Ok, por exemplo... Portanto, quem tiver em 180, na última posição, que acho que é a Somália, não tenho certeza, pronto, é o país com mais corrupção. O país com mais corrupção. Sim, eu acho que nós podíamos... Eu acho que lá está, podíamos estar no top 20 ou no top 10. Porquê? Porque não podemos estar no top 10? Porque é que nos exclui de outros países que estão no top 10 de países que têm menos corrupção? Eu não sei quem está em primeiro lugar, se é muitos países. Não sei quem está à frente, se é país da União Europeia ou não, mas posso abrir muito rápido isto aqui. Mas eu acho que Portugal, ao
pensar que não está assim numa posição tão má, acaba por tipo, adotar as suas próprias medidas e não quer estar. Eu acho que é um péssimo sinal para lá fora. Eu não digo que seja mau, eu não digo que seja bom, mas tipo, acho que acaba por ser o que Portugal tem na cabeça, lá, por Sim, assim dizer. os dirigentes políticos têm na cabeça acerca de Portugal. Eu acho que. E a outra. Olha, em primeiro Sim, lugar, pelo menos ok. corrupção, pelo menos em 2016, eu não tenho aqui 2019 porque não está o quadro, está a Dinamarca em primeiro lugar, pelo Pronto. menos corrupção. Pronto, sim, os países sim, do norte da Europa. Ahm, Nova Zelândia, Finlândia, blá 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 blá. Está aqui a Alemanha em décimo lugar, sim. Reino Unido em décimo também, está tipo empatado. Ok. Ahm, mas eu agora tirando um bocado do nível europeu, ah, eu acho que ultimamente em Portugal temos assistido a alguns casos graves de suspeitas de corrupção envolvendo dirigentes partidários, clubes de futebol e, querendo ou não, e acho que tu concordas com isto, Pedro, isto mancha a confiança que as pessoas têm nas instituições. Mancha, atrai a confiança que as pessoas têm na democracia e no sistema político. Porque Não concordo, não estou a brincar. Concordo, como é óbvio que. que Como é óbvio que sim. isto gera sempre um clima de desconfiança com as pessoas e quando mais desconfiança há, menos seguro é o ambiente e o espaço no país. Se estamos sempre desconfiantes que as outras pessoas podem ter algum motivo oculto na manga para se favorecer elas próprias à custa de nós, por exemplo. Eu acho que estes casos de corrupção têm de ser fortemente julgados e as pessoas têm de ser fortemente condenadas. Uh, e lá está, eu acho que isso peca, porque em Portugal temos a tradição que está-se a ocorrer é que nós temos mega investigações, mega processos que envolvem corrupção, por exemplo, o Ricardo Salgado, o José Sócrates com a Operação Marquês, que duram imenso tempo, a justiça é muito lenta a julgar os casos. Mas isso sempre foi assim. Temos processos que com não sei quantas páginas parece que as pessoas vão arrancar partes da floresta amazónica para tanto papel, por Também é exemplo. que tudo. Muitos desses casos depois também acabam por ser pá, empatados, né? Tipo, o pessoal começa a empatar aquilo, por alguma Sim, razão. mas a justiça é lenta para julgar casos que A envolvem. justiça é lenta por si própria. Sim, Quanto mais em grandes nomes, grandes polémicas em que há muito dinheiro envolvente. e depois têm tendência para acumular tudo e fazer os chamados mega processos. E isso gera desconfiança na população. A população não gosta, o povo não gosta que isto aconteça, que seja lento e depois há aquele sentimento de impunidade que eu fiz isto mal, mas não acontece nada. Portanto, se eles não acontece nada, então eu também posso fazer. Deixa aquela sensação de que o crime não é punível. Tá bem, mas mas depois já tem a ver com o caráter de cada pessoa. Tipo, se tu achas que aquela coisa está mal, tu não vais, independentemente da pessoa não ser julgada ou não ser Está bem, Pedro. analisada, não vais fazer. Mas está bem, mas será aquela situação de que as pessoas. Mas o cidadão comum diz: aquela pessoa foi um trafulha, fez aquilo tudo mal, enganou toda a gente, ficou com um monte de dinheiro, porque é que eu não posso fazer a mesma coisa que outra pessoa fez? Então não acontece nada, assim, as pessoas sintam impunes, ficam impunes. Isso Sabe já. qual é que é a grande diferença? O quê? É que uma pessoa comum não tem o dinheiro que esses grandes casos envolvem. Está bem, mas começa por algum lado, começa em pequenas Claro. empresas. Já um cidadão qualquer português que viva normalmente, tipo, comparado com esses casos, só precisa julgado logo passado uns meses e é condenado a não sei quantos anos de prisão e blá blá blá, enquanto que esses casos andam a empatar e nunca mais se coisa e anos e anos à volta dos tribunais e não se faz nada. Se arranjar bons advogados, custam um bom dinheiro, também E lá consigo. está, o cidadão normal não tem esse dinheiro. Por isso é que eu estou a dizer, tipo, as Então, coisas não são assim bem assim. então achas que a corrupção em pequena escala é fortemente combatida, mas em nível mais nacional, a nível mais dos poderosos, pronto, daqueles mais influentes do país, dificilmente consegue chegar a algum lado?
Tipo, eu não ando propriamente em porcentagens de que é que os casos de corrupção mais pequenos e maiores, blá 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 blá. Mas tipo, eu acho que acaba por ser uma coisa óbvia. Como é óbvio, se vai haver muito dinheiro envolvido, se há corrupção, se há mais pessoas envolvidas nessa corrupção, há muita gente calada, há muita gente empatada. E tipo, um cidadão normal passa uma pequena corrupção, pequena, pronto, entre aspas. Tipo, não tem assim tanta facilidade em calar tanta gente, por exemplo. Primeiro que tudo nem vai haver tanta gente envolvida, mas tipo, pagar advogados assim tão bons para conseguir uma defesa assim tão boa. Mano, eu acho que é mais fácil do que grandes nomes. Estou a perceber, mas lá está. E normalmente o pior é que a corrupção nunca vem sozinha. Normalmente é sempre acompanhada de ou branqueamento de capitais, ou fuga ao fisco. Tem sempre qualquer coisa associada a ela. E depois ainda torna mais complexo o seu caso. Porque uma coisa é a corrupção, mas a corrupção está sempre associada a algo mais. É sempre a ponta do iceberg. Quanto mais vai mais escavando, cada vez mais à tona surgem casos relacionados com outros crimes, por exemplo. Eu acho que isto também é interessante porque isto puxa muito para uma coisa que tanto eu e o Pedro que nós já demos, que é penal, que é direito penal, por exemplo. Que eu acho que nestes casos de corrupções as pessoas têm de ser fortemente punidas e as pessoas têm de ser vistas e depois as pessoas têm de ser dadas um exemplo. E quando eu digo envolvem bens jurídicos fundamentais. Para quem não sabe, o Zé é um grande analista. Não, se disseste a chatear-me a cabeça nas aulas. Não, eu acho que os crimes que envolvem corrupção têm de ser fortemente condenáveis. Quando eu digo condenáveis a nível judicial, não a nível da praça pública, porque pronto, isso é através acho que isso só piora, não é? Acho que isso só piora mesmo. Só mais revolta. Só gera mais revolta. Porque já mas isso depois tem a ver com outra questão, que é a mediatização dos tribunais e do próprio direito em si, porque acaba por haver julgamentos televisivos e não em tribunais. Eu acho que têm de ser fortemente condenados e julgados porque serem vistas de exemplo para outras pessoas. Defendo muito a parte de que as pessoas têm de ser vistas, as pessoas que praticam corrupção e que são condenadas têm de ser vistas de exemplo para outras pessoas, para dizer o que está mal, que aquela pessoa fez de mal não se pode fazer, porque se fazer é fortemente julgada e fortemente condenada. Eu acho que têm de ser vistas infelizmente como um exemplo. Assim, tipo, a corrupção, como é óbvio, é uma coisa que não se deve fazer. Tudo bem que isto é muito ok. Convém ser penalizado para dar a entender às outras pessoas que não se deve fazer, nem que há uma consequência para aquilo. Sim, não temos a situação de crimes impunes. Toda a gente tem noção que a corrupção é uma coisa que não se deve fazer. Sim, mas assim, toda a gente tem uma noção que a corrupção não se deve fazer. No entanto, hoje em dia Portugal, com os casos que nós temos, os mega casos que nós temos, dá aquela sensação de que eles fizeram aquilo tudo e nunca mais são julgados, nunca mais é condenado. Dá a situação de impunibilidade, estás a perceber? Mas voltamos à mesma história, não é? Tipo isso. Há muito dinheiro envolvido, muita gente a ser calada. Sim, mas o comum do cidadão pode ver que se assim acontece, o que é que me impede a mim também não de fazer um caso de corrupção? Se as pessoas são vistas como exemplo, não forem fortemente condenadas e fortemente sancionadas, então podemos estar a assistir a um aumento de casos de corrupção, mano. Porque as pessoas guiam-se muito pelos exemplos, apesar de serem muito dinheiro envolvido, ou serem muito poderosos, ou terem bons advogados, isso não importa para o comum do cidadão, mano. Eu acho que esta é a minha opinião. Sim, eu não estou a dizer que não concordo, estás a ver? Porque eu concordo. A cena é, não há muita coisa a fazer. Eu acho que tem de haver uma forte fiscalização. Não, corrupção nos tribunais é o que não falta também. Portanto, corrupção nos tribunais também é o que não falta. Então começa-se nos tribunais, passa-se a pente fino as coisas, Pedro. Tem de ser maneiras de fiscalizar, a criar organismos independentes que visem combate à corrupção. Não, há muitas formas de calar pessoas, é só o que eu tenho a dizer. E parece que ando aqui com planos maléficos por trás de pouco.
Já sabem, se acontecer alguma coisa no futuro, depois ouçam este podcast para descobrirem a verdade. Mas é verdade, há muitas formas de falar pessoas, tipo, por ameaças, por dinheiro, por tanta coisa. Tipo, por mais que, não sei o quê, vamos fiscalizar aquilo. Ok, quem está a fiscalizar é aquela pessoa. Ok, quanto é que é preciso pagar ou o que é preciso fazer para calar aquela pessoa. Mano, parece que não é assim que as coisas funcionam. Mas Tipo, se calhar não. normal, não... Mas se calhar não, as coisas com a evolução da tecnologia, com a evolução das coisas, por exemplo, se eu descobrir que aquela pessoa está a ser corrompida. Mano, quando há provas de nível de cima é diferente, como é óbvio, né? Sim. Agora, quando são provas que acabam por ser públicas, que surgem pela internet nos dias de hoje, ou porque houve alguém que falou antes de ser calado. Ou então um hacker que divulgou as coisas. Tipo, isso é a diferença, são provas que vêm ao de cima e não há muito que se possa fazer em relação àquelas provas em si. Pois o que se pode fazer é lá está, começar a empatar. Agora quando não há provas, não há assim nada demais, tipo, há suspeitas, não. Mas depois é um bocado complicado quando essas suspeitas vão para a comunicação social. E o que é que a comunicação social vai fazer? Essa comunicação social vai investigar, pronto, não tem competências para produzir qualquer coisa legal, não é polícia, mas vai investigar e depois comunica aos cidadãos e depois aquilo é apresentado como se fosse uma verdade empírica. É apresentada à sociedade por onde? Pela televisão? Uhum. Televisão, jornais, internet? Sim, internet através de reportagens e desde quando é que tu hoje em dia podes acreditar no que seja que aparece na televisão, notícias, jornais, internet, o que seja? Pedro, a parte do princípio que há nem que seja um pouco de fidelidade, não é? Ok, há um pouco de verdade por trás daquilo, sim. Há um bocado de verdade por trás dos factos. Nós já vemos isto, que a maior parte das coisas que vão lá para fora, os fundamentos que estão depois à frente daquelas pequenas verdades por trás, são coisas inventadas. Eu sou da opinião que não se pode considerar tudo como falso, porque depois chegamos ao ponto em que nós não acreditamos em nada. Portanto, tem de haver alguma verdade que nós acreditemos, porque depois, se nós formos a dizer se tudo é falso, a sensação que nos dá é péssima para nós, Pedro. Já viste já viu o que é tu dizeres todas as notícias que aparecem na televisão são falsas? Eu não estou a dizer que todas as notícias são falsas. Há sempre alguma coisa de verdade por trás. Eu não digo o contrário. Agora, os fundamentos que eles usam para exagerar e muitas vezes inventam coisas para parecer que a situação está pior do que aquilo que é. E tu sabes disso. Nós já demos isso e já falámos disso não sei quantas mil vezes. Pedro, está bem. Eu sou contra de que esse sentimento começas a pôr em causa tudo. Tudo. E depois o que é que fica de pé? Nada. Tá bem? Então, e vais acreditar em coisas falsas? Eu não vou acreditar em coisas falsas. Eu vou, dentro daquilo que é falso... Então, vais ficar no deal e pensar, ok, aquilo é verdade. Não, eu vou ver aquilo e depois vou pesquisar. Muitas das vezes aquilo também é meramente opinativo. Vai depender da opinião da pessoa. Tipo, textos de comentário sobre determinado caso que é especulação. Depois a cada pessoa forma a sua opinião em relação àquilo que lê. Estás a perceber? Agora, e muitas vezes as notícias e as reportagens são da perspectiva de quem é que elabora o texto da reportagem, por exemplo, quem conduz a entrevista a determinada pessoa, faz as perguntas que as pessoas querem ouvir, as perguntas que são polémicas. Mano, eu sou da opinião que nós não devemos estar com essa visão tão pessimista e tão destrutiva acerca das notícias. Devemos ter cuidado, não digo o contrário. Mas agora pôr tudo em causa o que é nos dito na televisão, eu acho que também não é aí o caminho. Acho que tem de haver bom senso e ponderação. Dito isto, estamos a afastar-nos do nosso tema. Não, eu não estava a pensar nisso. Não, mas eu acho que Portugal devia fazer bandeira e acho que o Primeiro-Ministro, pelo menos todos os governos dizem sempre como slogan quando chegam ao poder que querem lutar contra a corrupção, vão aprovar novos programas, novos pacotes de combate à corrupção e depois a sensação que passa é que nada acontece, fica tudo na mesma. Poderá ser mentira, o que nós não sabemos é que por trás das cortinas esteja a haver menos corrupção. Depois lá está, e depois
E depois isso não é relevante para a comunicação social. É mais interessante levar um caso de corrupção envolvendo X figuras do que não dizer que não houve corrupção nesta altura devido a programas e propostas de combate à corrupção. Pronto. Pronto. Mas eu acho que cada vez mais tem de ser uma preocupação que Portugal deve ter como país, enquanto sociedade, porque a corrupção envenena tudo cá à volta, põe em causa uma democracia e depois, querendo ou não, depois resulta em falhanço do sistema político e dos políticos em si também. E da própria magistratura, da Procuradoria-Geral da República também, e depois as pessoas. Depois é pior, porque depois há aquela sensação de injustiça, de revolta, e depois pode gerar em conflitos. Pode gerar Olha, muitos conflitos. como um grande filósofo disse, que eu nem conhecia, mas é um grande filósofo, que é o Jonathan Smith, como as coisas andam, a política nada mais é que corrupção. Mano, há sempre corrupção envolvida em política. Quem é que queremos quer não? Sim, mas o objetivo é haver menos corrupção. O objetivo é sempre haver menos corrupção. E a corrupção que houver tem de ser combatida, e tem de ser denunciada, e tem de ser julgada. Está bem, vai lá tu julgá-la. Mas lá está. Todos os casos de corrupção que acontecem mancha a política, mancha a imagem dos políticos. Eu acho que, pronto, é triste para uma democracia se tivermos grandes casos de corrupção que envolvem altas figuras do Estado, e depois a pessoa fica a pensar, mas isto é democracia, e depois isto acontece, estás a perceber? O sentimento de injustiça e de revolta que depois pode resultar em novos movimentos nacionalistas a assumirem o poder. Eu acho que a corrupção é um defeito humano e tem a ver com uma ambição pessoal que cada um tem, um movimento egoísta, individualista, de cada um de nós tentarmos ser o melhor e de conseguirmos mais e mais. Não é uma ação egoísta, basicamente. É uma coisa para interesse próprio. Sim, é uma coisa para interesse próprio, maior proveito próprio. Eu acho que, querendo ou não, e eu sou daquela opinião, sou daquelas pessoas que acreditam que mais cedo ou mais tarde a verdade vai cair de cima, mais cedo ou mais tarde os casos de corrupção, seja por investigações policiais ou jornalísticas, apesar de nós dizermos que aquilo é tudo falso, já tivemos grandes investigações jornalísticas que revelaram casos de corrupção. Estou-me a lembrar agora do Luanda Leaks, pronto, que as informações foram obtidas ilegalmente, mas depois houve um consórcio de jornalistas internacionais que analisaram a informação e depois comunicaram nos diversos meios de comunicação. E isso depois ajudou as autoridades a acusarem o conjunto de indivíduos devido a investigações também jornalísticas. Portanto, nem tudo parte do jornalismo é fake news. Às vezes também há investigações sérias e com rigor. Está bem, tens razão. Não, Queres falar um bocado da parte do desporto também? Sim, podemos referir o caso do desporto. O que é que tens a dizer mais acerca do desporto, Pedro? O que é que és que tinha em relação ao desporto? Acaba por ser a mesma coisa, não é? Sim, acaba de ser a mesma coisa. No desporto é pior porque eu noto muito no desporto uma promiscuidade entre a política e o desporto, que isso só vai desprejudicar tanto a política como o desporto. Temos grandes operações que envolvem grandes dirigentes futebolísticos, grandes casos, que as pessoas saem impunes, mas ora sempre aquela suspeita à volta da pessoa. Infelizmente, acho que aquele dilema. A pessoa vai sempre ficar marcada. A pessoa vai sempre ficar marcada. E eu acho que, ou não, é muito difícil, Pedro. É muito difícil. Imagina que mais tarde tu és uma grande figura nacional por alguma coisa que tu fizeste que vais fazer de importante no futuro. E há uma suspeita de corrupção que te envolve a ti. E tu não fizeste nada. Tu tens a consciência tranquila que não fizeste nada. Mas as pessoas a maioria das pessoas não vai pensar assim. A maioria das pessoas vai achar que tu és culpado. Que sim, tu fizeste uma prática de corrupção e que sim, tu és corrupto. Acho que isso também tem a ver com a forma depois como cada pessoa lida. Por exemplo, no meu caso, como é que eu iria lidar com
com a situação em si. Tipo, mas sim, como é óbvio, vai haver sim desconfiança. Imagina, sim, uma vez acusado, mas isto é um problema que eu acho que não tem solução. Infelizmente as coisas acontecem assim. Se tu fores julgado e depois fores absolvido, as pessoas depois vão. Da instância do pedido. Desculpa. Do pedido, quando é sentença, faz a sentença. Pronto. Desculpa. Estou um bocado à parte. Pessoas de direito, meu Deus. Apesar disso, apesar de ter sido absolvido e não haver nenhuma suspeita e tu seres a pessoa mais limpa que há, vais não sei quantas vezes à casa de banho, pronto. Oh, agora. Infetas bem as Normalmente eu mãos. faço piadas inteligentes. Vai haver sempre uma suspeita na comunicação social, nas pessoas, nos meios de comunicação, que tu fizeste alguma coisa. Isto é um problema que infelizmente acontece e às vezes, muitas vezes há linchamentos públicos e muitas vezes as pessoas são julgadas são julgadas e depois vai-se a descobrir tempos mais tarde que se calhar não foi assim que aconteceu e se calhar aquela pessoa não fez nada. Que infelizmente que é o pior. É um mal, mas é um mal que é inevitável acontecer, na minha opinião. Pois. É um mal Tudo. que acontece, que afeta a todos nós enquanto sociedade. Eu acho que seriamente que cada vez mais os políticos e a sociedade em si têm de pensar na corrupção como uma das prioridades de combate e como uma forma de resolver os problemas como uma grande opção que é o combate à corrupção tem de cada vez ser mais assumida e não ser assumida apenas no papel, passar também a ações, a propostas. Pode não resultar em nada, mas pelo menos as pessoas veem como esperança essas iniciativas. O que é que tu propunhas? Eu propunha se calhar. Deixa-me. Não. Aquela é a minha pergunta, não. Sempre tramado. Não, eu propunha se calhar. Não, tens o dia todo. Não tens o dia todo. Gravar à noite. Não. Eu se calhar propunha, por exemplo, no caso da política, no caso em que, imagina, eu sou um político, eu sou um ministro e depois vou desempenhar funções numa grande empresa internacional de uma área que eu tive influência, pronto. Eu se calhar implementava um período de nojo ou um período durante X tempo aquela pessoa não podia ir para um outro sítio ou então se calhar não, ou então uma comissão que julgava se era procedente ou não a pessoa ir para determinado sítio. Porque a pessoa pode não ir praticar a corrupção, mas pode, por exemplo, as pessoas ficam sempre com aquela ideia, a pessoa saiu de um sítio e vai para o outro, e depois do outro vai ser a mesma área que teve a julgar. Portanto durante o período em que teve a governar, teve a favorecer essa empresa, que depois vai mais tarde a desempenhar funções. Por exemplo, pode não gerar em corrupção, não. Mas muitas vezes as medidas que têm de ser tomadas têm de ser a priori do que a posteriori. Têm de ser medidas para prevenir, não têm de ser medidas para contra-atacar, estás a perceber, Pedro? Se nós preveníssemos e fizermos um esforço da prevenção logo ao início, eu acho que as pessoas já tinham mais esperança e os casos de corrupção, em princípio, iriam ter tendência a diminuir. E lá está, e também, de certa forma, uma reforma na justiça. Uma reforma na justiça para a justiça ser mais célebre, eficaz, não demorar tanto tempo, não haver uma acumulação de processos. Numa sentença não é preciso 300 mil páginas quando podes dizer apenas em 5 ou 10 páginas, por exemplo. Eu acho que se houvesse essa transparência na justiça e na política, eu acho que já ajudava muito para combater a corrupção. Acho que isso é muito difícil de ter. Mas vai haver sempre. Mas eu acho que iria ter tendência a diminuir. E eu acho que os cidadãos têm mais esperança na democracia e na sociedade como um todo. Eu não estou a dizer que discordo, mas eu acho que isso é um bocado complicado. É complicado, mas é o desafio que os agentes políticos têm de ter, ou pelo menos deviam ter.
E nunca ninguém disse que é fácil. Eu estou aqui a falar, mas depois de pôr na prática é ser complicado. Mas é por isso que eu sirvo. Sirvo para criticar, não sirvo para estar a construir. Também é o homem das críticas. Para ajudar a construir. Para isso era contratado do governo, por exemplo, para ajudar em determinada área. Objetivo de vida do Zé. Não. Pode perceber, não sei. Mas é basicamente esta a minha opinião acerca da corrupção. Quer dizer que falasse sobre estes temas parece-nos a ter uma aula de direito. Sim, só uma parte. São coisas que envolvem muito o direito e todas as suas vertentes, tanto civil como penal, temos casos de corrupção em todo o lado. E sim, faz lembrar bastante direito. Juro, tipo, os termos que nós usamos aqui, tipo, é bem. O gajo começa a pensar na matéria toda. O Pedro, para quem não sabe, adora. Ele até agora. O Pedro está. Cala-te. Não. Só para que saibam e não estou de férias. Não, o Pedro gosta tanto de direito. Gosto tanto daquilo. Tu gosta tanto daquilo que até agora ainda estás. Esforço até o final deste mês para ficar a estudar. Sim, por puramente gosto. Exato. Mas pronto, eu acho que é tudo aquilo que eu tenho a dizer. Também prometi a mim próprio que este episódio não ia ficar muito, muito longo. Pedro, eu não sei se tens alguma coisa a acrescentar, mais alguma frase filosófica para dizer? Thomas Jefferson, honestidade é o primeiro capítulo do livro da sabedoria. Sejam honestos. Olha, nem diria mais, exato, é um dos princípios fundamentais de um bom ser humano, em conviver bem com a sociedade, é ser honesto com nós próprios e com os outros. De boa fé. De boa fé, exato, também, um grande princípio. Está presente em todo o lado. Exatamente. E não sejam corruptos. Pois. Pessoal, sejam honestos em tudo o que fazem, que serão recompensados. Sim, pode custar e pode demorar para isso acontecer, mas mais cedo ou mais tarde são recompensados. Acreditem. Exatamente. É isso mesmo. Então acho que está tudo. Acho que por hoje é tudo. Né? Então, maltinha, agora vem a parte das publicidades, né? Sim. Não desliguem, não fechem já o vídeo. Não, pessoal, vão seguir no Insta e subscrevam o canal. Sim, deixem. Vão seguir o nosso canal no YouTube, no Spotify e também no Anchor. No Facebook. Comentem no Facebook, no Instagram. Ponham. No Facebook, nós não temos Facebook. Facebook. O Facebook já não é muito. Isso é muito. Facebook. Não, foi sem querer, era para dizer YouTube. No YouTube não se esqueçam de pôr gosto, comentarem com a vossa opinião, o que é que tem a dizer acerca da corrupção e de maneiras de contra-atacá-lo, de evitá-lo. De colocarem gosto, de subscreverem-se e clicarem no sininho e ativarem as notificações. Mente youtuber do Zé. Exato, mente youtuber tem que ser. Eu vejo tantos vídeos de YouTube, eu vejo vários youtubers e isto fica gravado na minha cabeça. Veja na descrição do episódio, está lá tudo o que quiserem seguir. Se preferirem ir para o Spotify, está lá tudo. Sigam o Insta. Para quem está a ver no Spotify e não está no YouTube, em princípio, se pesquisarem podcast entretantos, tipo, separem com um tracinho de aparecer logo. Sim. E é isso. Qualquer coisa disponham no nosso Instagram também, no YouTube, nos comentários. Se tiverem alguma dúvida, sugestão ou quiserem ver esclarecida, nós estamos ao dispor. Sempre. Dos nossos fiéis espectadores. Verdade. Portanto, acho que não me esqueci de nada, Pedro. Também acho que não. Portanto, se estiveres a esquecer, também me estou a esquecer. Portanto, estamos bem então ficamos bem. Exatamente. Então é isso. Esperem pelo próximo episódio, que agora com estas trocas todas já não sei qual vai ser o próximo tema. Não saiam desse lado. Exato, não saiam desse lado. lado. O próximo é dia a dia. Dia a dia? Então pronto. Será um tema bastante interessante também de dia a dia. Portanto, não se esqueçam e se estão a ver pela primeira vez este episódio, nós já lançamos mais outros episódios e portanto podem ir ver também para saber outros temas que vos interessem, também tenham curiosidade de ouvir outras opiniões de outras pessoas. Já falámos dia a dia, situações do Brasil, prémios de música e outros temas. É para todos os gostos. Amizades também. Falámos já de muitos outros, já alguns temas, portanto é só irem pesquisar e procurar ir tanto no Spotify, no YouTube e no Anchor.
E também no Instagram também está sempre os episódios que nós publicamos. Chega de publicidade a fazer. Portanto, já. Espero que tenham gostado e vemos até ao próximo. Comigo é tudo e Pedro. É isso. Fiquem bem, maltinha. Até ao Fomos. próximo. Tchau.